Queridos irmãos, graça e paz, boa noite. Deus seja louvado por este momento de celebração. Nós estamos reunidos aqui para celebrarmos como igreja do Senhor um momento tão importante para a nossa fé, para a nossa salvação, que é o nascimento do nosso Salvador. E sempre é um momento de celebração, de reflexão, de aplicações à nossa vida. Também entendemos que é um momento de crescimento para todos nós. E assim eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no profeta Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Diz assim: Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicastes este povo e lhe aumentastes a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebrastes o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz, sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo com retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome mais uma vez nessa noite. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de adorar o Senhor, de rendermos glórias ao Teu santo nome, e em especial nessa noite, ó Senhor, pelo nascimento do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Ó Deus, fala ao nosso coração mais uma vez. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, de todos os enfeites que usamos em nossas casas, repartições, igrejas, empresas, nessa época para celebrarmos Natal, a manjedoura, como está bem aqui representada, para mim, é a que representa perfeitamente o Natal. É uma imagem que traduz exatamente o que este momento tão esperado e celebrado no mundo ocidental é para todos nós. Na verdade, lá em casa, já faz alguns anos que nós ensaiamos fazer uma manjedoura. Nunca dá certo. Talvez ano que vem possamos conseguir. No entanto, parece que tal representação, ao invés de apresentar o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus Cristo, muitas vezes, na nossa mente, na nossa interpretação, apresenta um pobre e coitado Jesus, desprovido de qualquer bem, abandonado à própria sorte e completamente vulnerável aos infortúnios da vida. Olha, coitado de Jesus que nasceu em uma manjedoura. Assim, como muitas vezes olhamos para a cruz e nos penalizamos de um Jesus coitadinho, também olhamos para o presépio e contemplamos um Cristo coitadinho e que pouco poderia fazer por nós. Imaginem o que um recém-nascido em uma manjedoura, cercado de animais, filhos de pais desprovidos financeiramente, vindo de um povo subjugado, poderia fazer por todos nós. E é isso que o Natal vai desconstruir na nossa mente. O Natal bíblico, a manjedoura bíblica, o Salvador bíblico. Dessa forma, irmãos, eu quero lhe convidar nessa noite para
que possamos olhar pela perspectiva bíblica de que naquela manjedoura, assim como viu Isaías, havia o único e suficiente Salvador, pois ali nascera o nosso Salvador. O tema da mensagem dessa noite: nasceu o Salvador. Mas que Salvador é esse que nasceu naquela manjedoura, que simboliza tanto aquilo que cremos no Natal e que hoje celebramos nessa noite? Um Salvador que é a esperança que vem de Deus. Observe comigo que nos versículos 1 e 2, Isaías desenha um quadro de caos, de desordem, de miséria, de plena desgraça do povo de Israel. As palavras que o profeta usa aqui, são pesadas: escuridão, aflição, tempos de humilhação. Mas, de repente, com a chegada do Redentor, com a chegada do Salvador naquela manjedoura, a esperança renasce. Não uma esperança qualquer, mas a única e verdadeira esperança, Cristo Jesus. Observe comigo que lá em Mateus, quando Mateus está relatando o início do ministério de Jesus, ele vai para esse texto. E lá em Mateus capítulo 4, ele começa a mostrar a obra de Cristo, dizendo que ele é aquele que veio para os desesperançados. É aquele que veio para que estavam vivendo todos os infortúnios da vida, que não tinha nenhuma esperança. E Cristo então é apresentado como esse que traz a verdadeira e única esperança. Logo na sequência, Mateus relata vários milagres que Jesus faz, alcançando aqueles que eram excluídos, aqueles que estavam sem nenhum tipo de esperança, mostrando que ele trouxe a luz onde havia escuridão. Ele trouxe paz para aquele que estava aflito. Ele trouxe glória para aquele que estava humilhado. Por isso, irmãos, que aquela manjedoura não é uma manjedoura de um pobre coitado, mas é a manjedoura daquele que é o nosso Salvador, a esperança que veio para os pobres, que somos nós em Cristo, que somos todos nós por causa do pecado. Por isso, irmãos, nesse momento de completa desesperança que o mundo vive, seja por causa do pecado que nós já estamos vivendo desde a queda do homem, seja por causa de rumores de guerra, por crises financeiras, seja por causa de uma pandemia, seja por questões pessoais, é hora de contemplarmos essa manjedoura, olhar o nosso Salvador e entender que Ele é a única e suficiente esperança para todos. Por isso estamos aqui celebrando o Natal, porque um dia, quando vagarmos por este mundo, sem nenhuma esperança, o Senhor, de maneira misericordiosa, fez Cristo nascer no nosso coração, e com Cristo veio a verdadeira esperança. Que Salvador é esse que nasceu numa manjedoura, irmãos? Ele é a vitória de Deus para o seu povo. Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 5, do 3 ao 5. Tu multiplicastes este povo e lhe aumentastes a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebrastes o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Isaías, ele cumpre o papel do já e ainda não. O que Isaías está profetizando aqui no capítulo 9, tanto em relação ao castigo de Deus sobre o povo de Israel, como também a vinda do Messias, ainda não aconteceram. Mas o povo sabia da sua desobediência e sabia do peso que Deus traria sobre eles. E o cenário, irmãos, não era um cenário de paz, era um cenário de guerra, era um cenário de invasão, de destruição. Se você já leu os profetas, especialmente os profetas pré-exílicos, tanto o Império Assírio quanto o Império Babilônico foram implacáveis. Destruíram completamente tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Mataram homens e mulheres. Transformaram Jerusalém num rio de sangue. O que esse povo então sabia até aqui, irmãos, era guerra e destruição.
E o contexto, então, que Isaías traz aqui para todos nós era esse. Era um momento de luta, era um momento de batalha, e era um momento que o povo não poderia vencer. Mas Deus, na sua misericórdia, Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, Ele então, irmãos, manda o seu Filho, o Salvador, a nossa vitória, a vitória do seu povo. Se você ler os salmos de romagem, que são maravilhosos, são salmos que contam como Deus restaurou a sorte do seu povo, como Deus trouxe o seu povo de volta para Jerusalém, como Deus trouxe paz para aquele povo. E é este contexto, não só de paz, mas de vitória. É por isso, irmãos, que naquela manjedoura está o nosso Salvador, a vitória que vem de Deus. E Cristo realmente, irmãos, é a nossa vitória. É a nossa vitória contra o pecado, contra a morte e o inimigo das nossas almas. Naquela manjedoura está o nosso general, aquele que luta por nós, Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 3, 21 diz: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Nós temos aprendido aqui, domingo pela manhã, que nós estamos diante daquele que venceu, que cuida da sua igreja, aquele que luta por nós, que anda entre os 7 candelabros, que cuida dos 7 candeeiros, aquele que cuida e luta por sua igreja, irmãos. É o nosso Salvador que nasceu naquela manjedoura. Ele é a nossa vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, quando o apóstolo Paulo está falando da ressurreição, que é uma certeza para todos nós, ele diz claramente: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio, aleluia, de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não tem poder sobre nós, porque Cristo venceu a morte e Ele nos dá a vitória. É o nosso Salvador, aquele que nasceu em uma manjedoura. Colossenses capítulo 2, versículo 16, quando Paulo está falando da supremacia de Cristo, quando Paulo está falando da glória de Cristo, da obra de Cristo, e é um dos textos mais belos que eu acho na Escritura. Ele diz lá em Colossenses 2,16: e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz, aleluia, triunfou sobre eles. Nosso Senhor venceu, e assim Ele é a nossa vitória, e nele vencemos, porque a morte e principados foram derrotados pelo nosso Senhor, aquele que nasceu na manjedoura, Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, quando Paulo escreve sobre as suas lutas ministeriais, quando ele escreve sobre o seu labor ministerial, ele olha para Cristo, ele olha para a vitória de Deus e diz: mas graças a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Paulo não vivia circunstâncias fáceis, favoráveis. Paulo estava num momento de luta por causa do seu ministério, por causa do seu evangelho, mas ele olha para Cristo e diz: Ele nos conduz em triunfo. A nossa vitória, o nosso Salvador, que nasceu naquela manjedoura. Romanos capítulo 8, versículo 37, quando Paulo está falando que Deus vai nos preservar até o final da nossa caminhada, para que naquele dia glorioso possamos encontrá-lo, onde ele diz que nada pode nos separar do seu amor. Paulo então entoa um cântico dizendo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, irmãos. É por isso, queridos, que nesses dias de lutas que nós estamos vivendo, nesses dias de guerra que passamos, devemos olhar para aquele que é a nossa vitória, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. A terceira verdade que que o profeta Isaías nos ensina é que o Salvador é a maior dádiva de Deus. Olha o que diz o versículo 6 de Isaías 9: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros,
e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Vamos pensar aqui na parte A desse versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. Como já falei, o profeta Isaías tem essa característica do ainda não e o já. Evidentemente, no contexto de Isaías, para que se cumprisse a profecia, nasceu uma criança, que também teve o nome de Emanuel. Emanuel, alguma referência naquele contexto que nós não sabemos direito, se era filho de um rei, se era filho de um sacerdote ou alguém do povo. Mas os evangelistas pegam esse texto para dizer que aquilo é uma referência a Cristo, que se cumpriu em Jesus. E a ideia aqui, irmãos, no texto, um filho nos foi concedido, um filho vos entregou, é a ideia de um presente, é a ideia de uma dádiva, é a ideia de um dom imerecido. E por isso, quando nós olhamos para a manjedoura, ali está a maior dádiva que Deus pode nos dar, o seu Filho. A maior prova de amor para homens e mulheres pecadores. Para homens e mulheres desesperançados, está naquela manjedoura Cristo Jesus. Deus olha para o seu povo e diz, bom, não é o fim, ainda vai continuar. Eu prometo àquele que vai redimir o meu povo. E isso se cumpriu em Cristo Jesus, a maior dádiva, o maior presente de Deus para todos nós. Talvez nesse momento de tanto consumismo que nós vivemos, parece que nós não conseguimos mensurar algo que não tem valor. Quando eu digo que não tem valor, porque nós não podemos pagar, porque um grande preço foi pago, mas nós não podemos pagar. E talvez nós olhamos para o que nós podemos comprar, para o que nós podemos consumir, e dizemos, bom, será que de fato é uma grande dádiva? Será que de fato foi um grande presente? É só você lembrar que a dívida que você tinha com Deus, a dívida que eu tinha com Deus, por causa do nosso pecado, era impagável. E foi necessário ele enviar o seu único filho, para que então ele morresse naquela cruz, para nos salvar e pagar algo que nós não poderíamos sequer, por toda a vida, por toda a eternidade, quitar. É por isso, irmãos, que Cristo é a maior dádiva de Deus. O Salvador, naquela manjedoura, é o maior presente de Deus para mim e para você. João 3,16 fala, um texto conhecido, porque Deus amou o mundo tanto, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão tanto, irmãos, ou como diz a revista atualizada, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor singular, é um amor nunca visto, nunca experimentado, nunca provado. E naquela manjedoura, naquele dia, naquele nascimento, daquela forma, Deus estava dizendo para mim e para você, olha o quanto eu te amo, de uma maneira que você nunca experimentou, de um modo que você nunca viu, e que você nunca irá experimentar nessa vida, porque só eu posso dar esse amor, só eu posso dar essa dádiva, só eu posso dar esse presente. E graças a Deus, irmãos, porque um dia Deus nos fez ver essa manjedoura e receber essa grande dádiva em nosso coração. A minha oração é que você que nos visita hoje à noite aqui, também, pela graça de Deus, abra o seu coração e receba esse grande presente do Senhor. E possa então experimentar desse grande amor que não há comparação neste mundo. Romanos capítulo 5, versículo 8, quando Paulo nos lembra que somos pecadores e que nós herdamos o pecado de Adão e que estamos separados completamente de Deus, da sua glória, ele diz em Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Que coisa maravilhosa, irmãos. Saber que você recebe algo que você não é merecedor, que você é contemplado por algo que você não lutou, que você é bonificado por algo que você não batalhou,
mas simplesmente porque Deus decidiu provar o seu amor, Ele nos deu a maior dádiva do mundo, que foi o seu Filho. Deus prova o seu amor por pecadores. Por isso, naquela manjedoura, não está uma criança qualquer, está o Salvador. A prova do amor de Deus por mim e por você. Novamente, Romanos capítulo 8, quando Paulo então está ainda falando da perseverança dos santos, como Deus nos preserva até o final da nossa caminhada, ele diz no versículo 32, aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Toda vez que eu falo desse versículo, eu lembro de uma época que eu visitava um primo meu ali em Pedrinhas. E como ele ainda estava aguardando o julgamento, eu tinha que entrar num corredor que tinha 8 celas, se eu não estou enganado, superlotadas. E eu tinha que ficar com ele mais 12 detentos em um cubículo trancado até o término da visita. Conversando, às vezes almoçando com ele. E ali, irmãos, tinha pessoas que cometeram toda sorte de crime. Pessoas ímpias, pessoas más, pessoas que não tinham sequer um pudor qualquer, um temor pela vida. Me lembro logo que uma semana antes eu orei por um rapaz. Ele entrou lá e disse, pastor, ore por mim. E orei. E na semana seguinte, por causa de R$1, uma dívida de R$1, ele foi morto por outro detento, dormindo. Agora imaginem, se alguém nos pedisse para dar o nosso filho, dizendo, olha, se você der o seu filho, todos esses homens que aqui estão, independente dos crimes que eles cometeram, eles serão perdoados. A única coisa que eu quero que você faça é não poupar o seu único filho. Me entregue ele, deixe ele aqui no lugar deles, e todos estarão perdoados. Olha, irmãos, nenhum pai em sã consciência faria isso. Ninguém entregaria o seu filho para uma situação dessa. Mas Deus, que nos deu a maior dádiva, Ele não poupou o seu filho em nosso favor. A ira que era para ser derramada sobre nós foi derramada em Cristo Jesus. Por isso, naquela manjedoura está a maior dádiva de Deus para todos nós. E por fim, queridos irmãos, a última verdade que Isaías nos ensina sobre aquela manjedoura é que ali nasceu o Salvador, que é a salvação que vem de Deus. Se você acompanhar comigo do versículo 6 ao versículo 7, o profeta Isaías agora designa títulos àquele que nasceu na manjedoura. Diz assim, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E continua o versículo 7, o seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão, em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha como Isaías agora descreve aquele que vai nascer em uma manjedoura. É por isso que nós não podemos olhar para aquela manjedoura e dizer, olha, um pobre coitado, um Jesus coitadinho, que pena, não havia uma vaga no hotel para ele. Olha, que pena, os seus pais não tinham condições de prover um nascimento melhor. Não, irmãos, tudo aconteceu conforme Deus assim determinou, como está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Chegando à plenitude dos tempos, Cristo veio e nasceu. Nada fugiu ao controle, nada fugiu à soberania de Deus. E agora, Isaías diz claramente, Ele é a salvação que vem de Deus. E por que Ele é a salvação? Primeiro, porque Ele é tudo isso que Ele descreve no versículo 6. Quando, por exemplo, diz que Cristo é o maravilhoso conselheiro, é que os seus conselhos são reais
são verdadeiros, são absolutos e servem para a nossa salvação. Quando diz que Ele é o Deus forte, Ele é aquele que guarda e preserva o seu povo. Quando diz que Ele é o príncipe da paz, é aquele que de fato nos traz a paz, somente é Cristo. Não é o que está em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando diz que agora nós temos paz com Deus por causa de Cristo Jesus? Outra hora inimigos de Deus, outra hora sem desfrutar de uma verdadeira paz, agora em Cristo, o Salvador. Ele é a nossa paz. Versículo 7 diz que o seu domínio é para todo sempre. O seu governo não tem fim. O seu reino é eterno. Como nós podemos ver lá nos profetas, nos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós observamos a crescente deste reino. Nós podemos ver claramente Cristo pregando a sua palavra e o seu reino se estendendo. E como nós temos aprendido aqui em Apocalipse, irmãos, esse reino de Cristo é inabalável, é impenetrável. Nada pode vencer e derrubar este reino. Pelo contrário, é este reino que derruba as portas do inferno. Porque nada pode prevalecer contra ele. E por isso, naquela manjedoura, está o nosso grande general, o nosso Senhor, o dono de tudo, o Senhor de tudo. Diante disso, irmãos, Cristo ele é a única salvação para todos nós. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, senão o Senhor Jesus. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro. Isso aqui é um absoluto. Não há outra sequer possibilidade. Pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Romanos capítulo 10, versículo 10, quando Paulo está falando do povo de Israel e orando para que eles de fato pudessem se converter e confessar a Cristo como seu Salvador, ele diz em Romanos 10, 10, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres em Deus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Mais um Natal, mais um momento de celebração. Mas será que Cristo de fato é o seu Salvador? Será que Cristo nasceu no seu coração? Será que você já recebeu essa dádiva de Deus? Ou talvez você passará mais o Natal pensando na possibilidade de receber esse grande presente? Na verdade, nem Cristo e nem Deus perde se você não receber esse presente. Você é o único que sai no prejuízo, porque o que está em jogo é a sua vida, é a sua alma, é a sua eternidade. Mas Deus, mais uma vez, pela pregação do Evangelho, por um momento de celebração de culto público, Ele lhe oferece essa grande dádiva, que é o seu filho, que nasceu naquela manjedoura. A minha oração é que você não saia, ou não passe mais o Natal, sem ter essa plena convicção de que Cristo nasceu no seu coração, e que você recebeu essa grande dádiva do Senhor. Concluindo, irmãos, a manjedoura não foi ocupada por qualquer criança. A manjedoura não é a representação da miséria, da incapacidade e da pobreza. A manjedoura é a manifestação da glória e do poder de Deus, pois ali nasceu o Salvador. Como afirma o apóstolo João em seu Evangelho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos.
Ó Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque naquela manjedoura nasceu a verdadeira esperança. Naquela manjedoura nasceu a nossa vitória. Naquela manjedoura, Senhor, nasceu a nossa dádiva, o maior presente que recebemos do Senhor. Naquela manjedoura, Senhor, nasceu a nossa salvação. Ó Deus, obrigado, porque um dia, pela Tua graça maravilhosa, nós conseguimos compreender o verdadeiro sentido do Natal, porque Cristo Jesus nasceu em nosso coração. Ó Deus, e que essa noite seja a noite em que Cristo possa nascer em muitos corações, que muitos possam receber essa esperança, essa vitória, essa dádiva e essa salvação pela Tua graça em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.